Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independentemente da hora. Espero que sinta-se saudado. Eu sou estudante de curso de Gestão Empresarial, Carlos Ombe, do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, Moçambique. Neste presente trabalho, eu pretendo abordar sobre norma de contabilização relato financeira 24. Esta norma fala de provisões, passivos, contingentes e ativos contingentes. Eu sou o Carlos Omba Júnior. Desde já mandar saudações especiais ao docente Abílio Mchanga. Bom, o meu trabalho ele vai apresentar a seguinte estrutura. Primeiro vou falar de provisões e outros passivos. Vou falar do reconhecimento destes. Vou falar do reconhecimento dos passivos contingentes, reconhecimento dos ativos contingentes, vou falar da mensuração das provisões, vou também apresentar uma dúvida frequente e vou finalizar com exercícios. Primeiro, dizer que esta norma tem como objetivo assegurar a aplicação de critérios de reconhecimento e bases de mensuração adequados para provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Estes dois termos eles não, não estão muito distantes, ou poderia dizer que são homogêneos, diferindo-se entre passivos e ativos. Têm a mesma finalidade, mas distinguem-se dessa forma. Bom, esta norma aplica-se na contabilização de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, excetuando os que resultam de contratos executórios, exceto quando o contrato é oneroso, e os cobertos por outra norma. Primeiro vamos falar de provisões e outros passivos. As provisões elas podem ser distinguidas de outros passivos, como por exemplo contas a pagar e a fornecedores e acréscimos de custos, pelo fato das primeiras se caracterizarem pela existência de incertezas quanto à data da ocorrência ou a quantia dos dispêndios futuros que serão necessários para liquidar a obrigação. Isto é, quando nós celebramos um contrato, ou seja lá o que for, e nós esperamos que daí nós possamos ter lucros, ou também pode não haver lucros, pode haver prejuízos. Nós contamos estas coisas como provisões ou passivos, e provisões ou ativos. Quando nós esperamos que, por exemplo, a nossa empresa processa uma outra empresa e espera que daí possa fluir dinheiro para a nossa empresa, nós falamos de provisões de ativos. Aqui, como nós falávamos aqui no primeiro caso, esse vai ser ativo contingente, quando nós esperamos que haja lucro ou haja dinheiro que flua para a nossa entidade neste processo. Agora, quando a nossa empresa, por exemplo, está a ser processada e provavelmente nós tenhamos que vir a pagar algum valor por conta deste processo, nós vamos contabilizar isto também, mesmo que ainda não saibamos quanto é que vamos pagar, quando é que vamos pagar. Nós também devemos manter isso contabilizado. Pode não ser em valor, mas nós podemos contabilizar em notas descritivas
como passivos contingentes. Vamos dar continuidade, isto era mesmo para contextualizar. Já havia falado deste ponto. Vamos seguir. Dizer que nós podemos fazer o reconhecimento das provisões quando, enumerei cá 3 pontos, a entidade tem uma obrigação presente em resultado de um acontecimento passado, como aquilo que eu estava a dizer. Nós temos, por exemplo, pode ser uma dívida a pagar ou dívida a receber agora ou no futuro, mas que aconteceu no passado. Por exemplo, o processo do nosso trabalhador pode ter acontecido, por exemplo, no passado, mas nós vamos fazer o reconhecimento disto. O processo pode estar a decorrer, vamos fazer o reconhecimento disso agora. Então, esse acontecimento é passado, mas a obrigação é presente. Então, nós fazemos o reconhecimento também da provisão quando é provável que uma saída de recursos para liquidar a obrigação significa que provavelmente nós vamos perder dinheiro para pagar por este processo. E quando pode ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação, significa que nós podemos ter mais ou menos ideia de quanto é que nós devemos pagar por este acontecimento. É aí onde nós fazemos o reconhecimento da provisão. Bom, passivo contingente. Como é que nós fazemos o reconhecimento do passivo contingente? Nós fazemos o reconhecimento do passivo contingente quando temos perdas prováveis. Quando se entende ser elevada a probabilidade de a perda se materializar, significa que quando nós realmente vemos que aqui provavelmente vamos perder dinheiro, aí nós fazemos a mensuração do ativo contingente. Do passivo contingente. O segundo ponto é perdas possíveis. Fazemos o reconhecimento quando o desfecho é imprevisível e fazemos também o reconhecimento como terceiro ponto quando nós temos perdas remotas, quando entende-se que a empresa não deverá ter qualquer perda. Este é o terceiro ponto. Agora vamos falar de passivos contingentes. Vamos dar mais ou menos uma definição do que é. Já falava no início do vídeo do que era mais ou menos, mas agora vai ser para ser muito mais específico e claro. Um passivo contingente. Temos provisões, temos ativos contingentes e temos passivos contingentes. Então, um passivo contingente é uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Então, sabemos que a entidade não pode controlar isto e estes eventos podem ser do passado e nós devemos ter em consideração. O segundo ponto é uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida. Também este ponto já falamos e não é provável que uma saída de recursos incorporando benefícios econômicos para liquidar a obrigação. E a quantia, o último ponto, a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Então, aí chamamos de passivo contingente. Como é que nós temos o ativo contingente? O ativo contingente nós temos quando há um possível ativo proveniente de acontecimentos passados
e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Isto só vem de acordo com aquilo que já explicava no início, de que agora o ativo contingente é o contrário do passivo contingente. No ativo contingente, nós temos que há benefícios, não há obrigações como no passivo contingente. No ativo contingente há benefícios de acontecimentos passados, mas que a empresa não pode prever, não está sob o controle da empresa. E mesmo assim nós devemos fazer a mensuração e devemos tomar em conta. O segundo ponto, quando ganhos prováveis não devem ser reconhecidos, mas sim ser divulgados. Estes ganhos podem não ser reconhecidos, mas devem ser divulgados, conforme eu dizia mais uma vez, que esses acontecimentos passados nós podemos não ter exatamente uma mensuração clara, mas eles devem ser divulgados conforme diz a norma. E ganhos prováveis não são reconhecidos, devendo em certas situações ser objeto de divulgação. Não vou explicar mais aqui, acho que está claro. E ganhos remotos não são reconhecidos nem divulgados também. Só para não ser repetitivo, vou continuar. Mensuração das provisões. As provisões devem ser mensuradas pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data do balanço. Significa que nós devemos fazer a mensuração das provisões adotando uma melhor estimativa que nós achamos que vai ser possível para liquidar a obrigação. Esta obrigação até a data do balanço. Aqui vamos falar de uma dúvida frequente. Em anos anteriores, reconhecemos uma provisão para uma liquidação adicional de imposto que está a ser contestada pela entidade. Devo manter a provisão? A resposta é não. Os argumentos da questão anterior aplicam-se a esta situação. Aqui podemos vir a desconhecer a provisão se considerarmos agora que a perda já não é provável. Esta é a resposta para a dúvida. Agora vamos ao exercício. Um ex-trabalhador moveu um processo judicial reclamando uma indemnização de 50 mil meticais no ano de 2022. A perda foi considerada provável. Provavelmente íamos perder esse dinheiro. Em 2022, considera-se que a perda é possível, que possivelmente vamos perder esse dinheiro. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis, considere uma taxa de imposto sobre o lucro de 30 mil meticais. Então, nós aqui já temos já temos uma mensuração, podemos fazer uma mensuração que a empresa vai perder 50 mil meticais. Não vamos esquecer as taxas, a taxa de imposto sobre lucros, que será de 30 mil meticais. Então, como é que nós vamos fazer estes lançamentos? Vamos ter a primeira conta a debitar, a conta 66, que será a conta provisões do período, e subconta 66, processos judiciais em curso, que será de 50 mil meticais. Depois vamos ter a conta 48, 481, 48 são provisões, 481 processos judiciais em curso, 50 mil. Este vai ser o nosso primeiro lançamento. E depois vamos ter já o nosso segundo lançamento no mesmo exercício, que é a conta 4461, ativos por impostos diferidos, que serão 15 mil, que é a taxa de imposto sobre os lucros, que esses 15 mil são os 30% dos 50 mil. Vamos fazer o segundo lançamento
que é 852, imposto sobre o rendimento, imposto diferido. Então, o nosso lançamento vai ficar assim, o nosso exercício fecha aqui. Temos o lançamento para o outro ano. Como é que ficaria este lançamento para o outro ano? Primeiro, deixa-me só voltar ao exercício. No primeiro ano, a perda era provável e no segundo ano a perda era possível. Fizemos o lançamento da perda provável. Agora vamos fazer o reconhecimento da perda possível. Aqui está. Já estamos. Um segundo só. Exato. Aqui temos lançamento contabilístico para 2022. Vamos ter a conta a debitar 48481, 48 provisões, 481 processos judiciais em curso, 50.000. E vamos ter a conta 7431, que são reversões de provisões, são processos judiciais em curso, 50.000. E vamos ter como nosso segundo lançamento, mais uma vez, a conta 85 a debitar, 852, imposto diferido no valor de 15.000. E temos a conta 44 a creditar, 4461, ativos por impostos diferidos no valor de 15.000 meticais. Referir que a reversão deve ser efetuada à luz do princípio da prudência, o que implica que, em caso de dúvida, deverá ser mantida a provisão, no pressuposto da realização do ativo por impostos diferidos. É assim que terminamos o nosso primeiro exercício. Vamos passar para o segundo exercício. Uma empresa assume em 30 de novembro do ano N contratualmente um compromisso com um cliente de produzir um determinado equipamento pelo valor de 100.000 unidades, sendo a sua entrega prevista para o mês de janeiro de N mais 1. No decorrer do mês de dezembro de N, o preço da principal matéria-prima que compõe o referido equipamento tem um agravamento de 300%, fazendo com que o preço do custo do equipamento a fornecer ascenda a 120.000 unidades. Sabe-se que a renúncia ao contrato implicaria uma indemnização de 25.000. Nesta norma, nós podemos ler que nós fazemos o lançamento que tem o menor valor. Por exemplo, nós aqui podemos ver que o primeiro preço para fornecer são de 120.000 meticais. E temos aqui a rescisão do contrato é de 25.000 meticais. Então, se for os 100.000, que foi o valor acordado, mais os 25.000 da rescisão, o total serão 125.000 meticais. Isto não nos sai em conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os 120.000 meticais para fazer os nossos lançamentos, que nos saem mais em conta, para a empresa, embora o valor da matéria-prima tenha disparado 300%. Então, como é que vai ficar isso? Nós temos aqui uma tabela em que nós vamos ver. Aqui temos a data, que é 31 de 12 do ano N, 31 de dezembro do ano N, em que nós ano N foi o ano em que nós tínhamos, né, para entregar este equipamento. Então, aqui nós vamos debitar a conta 665, gastos com provisões, e vamos creditar
a conta 485, provisões para contratos onerosos. Então, a 665 vai estar a débito no valor de 20.000 meticais e a 485 estará a crédito no valor de 20.000 meticais. Então, conforme eu dizia anteriormente, de acordo com a informação disponível, o valor da perda esperada é inferior ao valor da indenização contratual, pelo que se deverá criar a respectiva provisão para contratos onerosos, pelo mais baixo dos dois valores, conforme eu estava a explicar, que nós devemos usar o mais baixo valor e criamos a provisão para contratos onerosos. E assim finalizo o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção dispensada. Espero que o conteúdo tenha sido de fácil assimilação e até a próxima.